Olha, a questão pede para construir o gráfico da função f de x, né, que é 1 meio menos 2 seno de 2x. O que a gente vai fazer é identificar a primitiva e começar com a sua função, com o seu gráfico inicial, tá? Eu vou fazer aqui um sistema de eixos e a gente vai fazer uma série de gráficos para poder chegar nessa da função aqui. Vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Ó, então eu fiz aqui um sistemazinho de eixos e eu vou fazer o gráfico primeiro da primitiva. Então eu tenho que saber o gráfico da função seno de x, tá? É isso que eu vou fazer. Seno de x. Depois vou seguir aqui a lógica e vou fazer o seguinte, vou fazer o gráfico da função seno de 2x. F de x vai ser seno de 2x. Depois eu vou multiplicar por menos 2 esse gráfico, então vai ficar assim, f de x, ele está se transformando, tá? Então vai ficar menos 2 seno de x. E por fim, eu vou fazer a função f, né, que foi colocada, que é 1 meio menos 2 seno de 2x. Vou dar uma diminuída nisso aqui e a gente volta já. Pronto, ó, já arrumei aqui e eu vou fazer aqui o gráfico na sequência, tá? Então vou começar com esse primeiro. Vamos aqui aproximar um pouco. Ó, então tá aqui. O gráfico da função seno de x, ele vai ficar assim, algo em torno disso daqui, ó. Pronto. Aqui eu estou fazendo a mão livre. Tranquilo? Muito bem. A gente sabe que o maior ponto aqui é 1, que o menor aqui é menos 1. Poxa, isso aqui eu já sei, né? Eu sei que eu tenho um ponto aqui, né? Que aqui é o π sobre 2. Bem aqui é π. Vamos colocar os pontos 0, π. E aqui é 2π, porque é o período da função. Tranquilo? Muito bem. Esse é o gráfico que eu conheço da função seno de x. Quando eu parto para a função f seno de 2x, o que acontece é o seguinte. Esse gráfico aqui, ele cai pela metade. Como assim, professor? O período aqui, tá, é 2π. Vou chamar aqui o período de π, tá? O novo período aqui vai ser esse período aqui da função seno, tá, dividido por esse valor bem aqui. Claro que ele em módulo, né? Mas módulo de 2 vai ser 2, tá? Então vai ficar o quê? Π. Professor, o que significa? Significa o seguinte, que se eu tenho aqui o 2π bem aqui, ó, e eu tinha esse gráfico aqui da função primitiva, ela agora, esse gráfico, todo ele vai acontecer até o π. É isso que eu estou dizendo, porque é o novo período. Então ele vai encurtar. A amplitude, ela não é afetada aqui, ó. Aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então o que é que vai acontecer? Sobe aqui, desce aqui e vem para cá. Então esse gráfico todo ele fica assim, ó, nesse intervalo. Tá certo? Agora o que a gente vai fazer o que é? Multiplicar por 2, né? Menos 2 na realidade. O que vai acontecer é que todos os valores que são positivos, eles vão ficar o quê? Invertidos, né? E vão ser dobrados, ou seja, a gente vai mexer agora na amplitude. Vamos lá? Deixa eu trazer o restante do gráfico para cá. Ó, tá aqui. Então, veja que aqui faltou 2, né? Ó. Veja que esse gráfico aqui já foi feito. Mas agora eu tenho que fazer isso aqui, multiplicar por menos 2. O que é que significa? Bem, o que é 0 continua 0. Então, vou colocar aqui o π de volta, tá? Ó. Quer dizer, no período a gente não vai mexer, agora a gente vai mexer na amplitude. Como assim? O que é 0 continua 0. 0 aqui, um 0 aqui no meio, né? E um 0 aqui. Mas o que é 1, né, vai ser multiplicado por menos 2. Então, vai ficar o quê? Menos 2. Então, vem aqui para baixo, ó. Então, esse ponto aqui em cima, ele já acontece aqui embaixo, tá? E, ó, veja que ele vinha para cá e agora ele vai vir para cá, sim. É isso que vai acontecer, ó. Então, vou descer, depois eu vou subir, chego no 0. Veja que depois que eu chegar no 0, eu vinha para o menos 1. Mas como eu tenho que multiplicar por menos 2, fica menos 2 vezes o menos 1, vai dar mais 2. Então, esse valor bem aqui, ele vai topar aqui em cima agora, ó. Aqui vai ser o 2. Então, o novo gráfico fica assim, ó. Desce, vai até lá embaixo, passa no 0, sobe. Veja que é o mesmo gráfico da função primitiva, né?
A função seno. Mas ele está sofrendo o quê? Alterações. Quais são as alterações? Primeiro a gente mexeu no período. Como é que eu sei? Porque tem esse formato aqui, ó, tá? Multiplicando o arco. E esse daqui vai mexer na amplitude, né? Na amplitude. Aí você diz, professor, o que é o período? O período é isso aqui, ó. Esse daqui é o período que passou, quer dizer, aonde a função ela vai se repetir, agora é π. E aqui é a nova amplitude, ó. Antes a amplitude era 1, né, que a gente estava fazendo, e agora a amplitude aqui é 2, ó, tá? Menos 2 é o mínimo e 2 é o máximo. E agora falta o finalzinho, vamos ver o que é que ele está pedindo aqui no final. Ó, depois da nossa função feita, e no final, o que é que ele pede? Ele pede para você fazer isso daqui, ó. Somar, né, o meio. Por que somar? Porque o valor dele é positivo aqui, ó, tá? Aí você diz assim, professor, significa dizer o quê? Significa dizer que todo valor que eu tenho aqui, eu vou somar meia unidade. Não é um valor, não é o número 1, não é o número 2, você soma só meio, né, 0,5. Veja que aqui, ó, tem 0, tá? Então vai acontecer o quê? Vai para 0,5, tá? O meio, né, ó. Eu estou somando 0 mais 0,5. Tá aqui, o ponto é esse daqui. Esse daqui está no menos 2, então eu vou subir a unidade, meia unidade, é isso que ele está dizendo, ó. Então eu estava aqui no menos 2, aí eu venho para cá, ó, no menos 1,5, tá? Eu tenho de novo aqui o período, vamos colocar aqui o período para a gente não se perder. O gráfico ele fica muito, muito parecido. O que acontece aqui é que esse novo formato aqui me dá uma alteração que a gente chama de translação. Só que está sendo na vertical, né? Aqui para cima, tá bom? Então, tá aqui a metade, né? Onde era 0, depois, ó, vai ser somado o 0,5. Esse ponto no meio aqui, tá vendo? Ó, que ele estava lá no menos 2. Ele agora vem aqui para o menos 1,5. Aqui, o π, ele estava no 0. Ele vai subir e ele vem até aqui o 0,5. Esse ponto no meio aqui, né? Que estava entre o π sobre 2 e o π, ele estava no 2. Tá? Então ele vai subir 2 unidades, meia unidade, né? Aqui é o 2, então sobe meia unidade, vai para 2,5, ó. Então eu coloco aqui, ó, é o ponto aqui no meio, tá? Claro que aqui tá tudo à mão livre, né? E aí você vai fazer o seu ajustezinho, então, ó, ele desce. O que você precisa entender é o seguinte, é que a alteração ela vai acontecer, mas é uma transformação, né, que você faz a partir de uma função primitiva. Vamos dar uma olhada no geral, como foi que ficou? Então dá uma olhada aí, ó, o que foi que aconteceu. Se ele pede para fazer o gráfico dessa função, né, que muitos podem entender assim, é uma combinação de funções, né? Realmente o que acontece é que essa nova função f aqui, ela parte de uma primitiva, que é seno de x. E a função, o gráfico da função seno de x, eu sei, ó, que começa aqui no 0, né? Quando for π sobre 2 chega a 1, depois em π é 0 de novo, 3π sobre 2 chega a menos 1, e no 2π chega a 0. Quando ele chega nesse novo formato aqui, quando ela fica escrita nesse novo formato, professor, qual é o formato que o senhor fala? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma primitiva. Esse outro formato que surgiu bem aqui, ele é assim, ó, f de x é igual a seno de n que multiplica o arco, tá? Nesse formato aqui, esse n ele vai alterar o período, que é exatamente onde a função começa a se repetir, ó. Aquela é um 2π. O novo período vai ser dado por 2π, que é o período da função primitiva, tá certo? E eu vou dividir pelo módulo do número que multiplica o valor do arco. No caso aqui é 2. Quando eu dividi 2 por 2, eu fiz a continha aqui em cima, ó. Aí deu π. Significa dizer que esse gráfico aqui, ele ficou alterado, ele caiu pela metade, tá? Em seu período, ó. Então ele fica espremido, né? Assim.
Depois, o próximo passo, ele me dá um novo formato, quer dizer que eu tenho que multiplicar. Veja que esse n aqui, ó, ele já vai estar multiplicando a função. Quando você tiver esse novo formato aqui, então você realmente tem uma alteração na amplitude. Né? O valor que eu tinha, ele fica multiplicado por esse valor aqui, ó, por esse fator. No caso aqui, ele é negativo. Significa dizer o que esse negativo? Que, claro que quando eu multiplicar por zero, não vai interferir em nada, né? Mas o valor que era positivo passa a ser negativo. Ficou para baixo. O que estava para baixo, o negativo, ficou para cima. Positivo. Os cálculos aqui, você pode até montar uma tabela e tudo, mas eu aconselho a fazer essas construções e entender, né, o que cada formato provoca no gráfico da função primitiva. Tá? Fica com o sinal trocado, né, e dobrado, ó, porque está multiplicando por 2. E por fim, eu vou somar meia unidade, que é o que ele está dizendo que tem que fazer. Claro que se eu vou somar meia unidade, né, todo ele aqui ele vai subir. Ó. Veja que começou aqui no zero e não começa mais no zero, começa lá no meio. Tá? E a gente tem um gráfico aqui. Tranquilo? A gente pode até fazer no GeoGebra para saber se está certo. Né? Vamos abrir aqui o GeoGebra para ver como é que fica. Ó, então a gente tem aqui a janela do GeoGebra e aqui a gente tem um campo de entrada, tá? Quando eu clico aqui em cima, eu entro com a função. Eu vou colocar seno de x, que eu vou começar com a primitiva. Da mesma forma que eu fiz lá no gráfico, tá? Então eu vou colocar seno, ela já me dá aqui as opções, né? Ó, seno, eu vou colocar aqui seno de x e ele faz o gráfico. Dá uma olhada que o gráfico ele faz de acordo com o que a gente conhece, ó. Começa no 0, vai até o 1. Aqui esses números aqui embaixo você pode estranhar, mas dá uma olhada que ele terminou no 6, alguma coisa. Ó. Vamos dar aqui uma ampliada para a gente ver alguma coisa. Ó. Tá? É o 6,28. Por quê? Porque corresponde a 2π, tá? Isso aqui está em radiano. Já são os valores em radiano, né? Porque são números, né? Assim? Muito bem. Mas a função não é seno de x. A função é seno de 2x. Então eu coloco aqui o cursor e coloco aqui um 2. Ó. Pá, coloquei o 2. Aí eu vou dar aqui o Enter. Dá uma olhada que ele vem daqui, ele sobe. Tá? E ele volta até o 6,28. O que vai acontecer é que isso vai cair para cá. Ó. Toda essa função ela vai vir até aqui assim agora. Por quê? Porque o período ele vai diminuir. Então vamos lá, vou dar um Enter aqui, ó, para você ver. Olha o que foi que eu disse. Ó. Subiu, tá? Aí veio até aqui de novo. Ó. Tranquilo? Bem, agora o que é que eu vou fazer? Ó, eu estou fazendo direto. Eu podia fazer todos os gráficos aqui, ia ficar bem confuso, mas eu estou construindo aqui, e depois você faz passo a passo, se for o caso. Veja que aqui eu vou colocar agora um menos 2. Se eu colocar o menos aqui e der Enter, o que vai acontecer? O que está para cima vem para baixo, o que está para baixo vem para cima. Ele já vai inverter. Ó. Eu vou dar o Enter aqui para a gente ver. Ó, já inverteu. Mas não é só menos, tá? É menos 2. Então eu vou colocar o 2 aqui, e aí a gente vai ver que vai mexer na amplitude. Esse valor que está aqui, ele vai descer, ó, ele está no menos 1, ele vai até o menos 2. Esse que está 1 vai até os 2, eu vou puxar um pouquinho mais para baixo para a gente poder ver aqui, ó. Já cliquei aqui e ele já deu, ó, tá bom? Só que agora está faltando o quê? Somar meio, né? Então, se está aqui passando no 0, esse ponto ele vai subir, ó, ele vai vir até aqui, ó. E esse daqui também vai subir meia unidade. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar 1 sobre 2 mais, tá? Vou colocar esse mais fora, né? Que ele ficou ali, ó. O mais aqui, mais esse valor. Como tem um sinalzinho de menos aqui, vai ficar mais com menos, eu já tiro, né? E eu vou dar o Enter. Eu clico aqui, ó. Vou dar o Enter e a gente vai ver que ele vai subir. Pronto. E se a gente comparar, ele ficou exatamente como... Quer dizer, exatamente não, né? Porque o meu ficou mais bonito. Mas... A proposta, né, de construção é a mesma. Aí é só você depois colocar os respectivos valores, porque o que importa no gráfico são os valores que você colocar. Tá certo? É claro que a disposição vai ajudar um pouquinho. Tá? Então vamos fechar o nosso vídeo com a imagem final para você dar uma olhada em toda a construção que foi feita. Tá bom? Pronto, a ideia é essa daqui. Ó. Então toda aquela construção ela foi feita assim. Passo a passo. E aí a gente chega nesse resultado final. É interessante que você perceba que essa daqui é a resposta, né? Ó, a resposta da função. Tá? O gráfico da função é esse último aqui. Tá bom?
Eu espero ter ajudado.